Paulo, está Sim, recebendo? sim, tudo bem, tudo bem. Os trabalhadores da última hora. Como sempre fazemos em outubro, em homenagem e intenção a intensificarmos os conhecimentos, as lutas, as dificuldades e também o brilho de Kardec, bom senso encarnado. Em outubro falamos das obras dele, de alguns aspectos das suas obras. Particularmente hoje vamos falar do Evangelho e o capítulo escolhido foi o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. A base que iremos dissertar é uma parábola relativamente grande, uma das maiores parábolas, em que ele compara o reino de Deus é semelhante a um homem, que é um pai de família, e que ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E aí ele vai trazer as imagens ajustadas a essa comparação do reino dos céus com uma família aqui na Terra em que o pai sai para assalariar trabalhadores. E aí ele ajusta o salário com esses primeiros trabalhadores, com os trabalhadores da madrugada, o salário é ajustado. Ele sai em outros momentos específicos do dia a dia, da hora, que acontecia no calendário lá da Judéia na época. O horário era esse, a primeira hora era a primeira hora da manhã que o sol nascia e a última hora seria a hora que o sol se punha. E ele sai na terceira hora, que corresponderia às 9, para regimentar os trabalhadores, e não combina o preço, ele só diz que vai ser um pagamento justo, mas não combina quanto é que ele ia pagar, e sai outra vez na sexta hora, que é no meio-dia, e na nona hora, que é às 3 horas da tarde, e faz o mesmo, ele não combina quanto é que ia pagar. E aí sai na 11ª hora, que corresponde às 5 horas da tarde, faltando, portanto, 1 hora para o encerramento do trabalho, e ele arregimenta esses trabalhadores nessa 17 horas para a gente, que corresponde a 17 horas para a gente na data de hoje, a 1ª hora. E pergunta para esses últimos por que eles estavam lá na praça ainda. Tudo acontecia em volta da praça. A praça era o centro do comércio, então quem queria trabalho ia para a praça. E aí Jesus pergunta para eles lá na praça: por que vocês estão sem trabalhar até agora? E eles respondem: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Não combina o preço do trabalho. E aí, quando vai chegando a noite, que finalizava o expediente, ele chama os trabalhadores para pagar e fala para o capataz para ele chamar os trabalhadores, mas para começar a pagar o salário pelos derradeiros e aí indo para os primeiros. Aqueles que estavam desde a madrugada receberiam por último. E assim foi feito,
E esses últimos, achando que iam receber mais, porque estavam desde a madrugada, recebem também um denário, que é o que tinha sido combinado. E aí eles começaram a reclamar e Jesus fala para eles: estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? E assim termina a parábola com uma frase estranha para os contextos. Ele usa essa imagem dos primeiros e dos últimos, aquele que tem que sentar no último lugar, né? E não no primeiro. Ele usa também essa imagem aqui com eles. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Se a gente pensar com a nossa cabeça, com o que a gente tem de conhecimento, a gente vai achar que existe uma tremenda injustiça em relação às colocações de Jesus em relação a essas considerações que ele fala em relação ao pagamento. E aí a gente vai fazer algumas considerações sobre a parábola. Parece que existe um paradoxo nas palavras de Jesus. Se a gente olhar para a justiça, parece que tem um aspecto muito grande relacionado à injustiça. Quem trabalhou mais, muito mais, desde amanhã, vai ser o último a receber e recebe o mesmo salário de todos os trabalhadores de todas as horas. Vamos nos colocarmos no lugar dos trabalhadores da primeira hora, dos que estavam lá na vinha de madrugada até a noite. Parece que tem uma injustiça aí. E outra coisa, essa parábola só aparece no Evangelho de Mateus. Só está citada no Evangelho de Mateus. É uma das 3 maiores no sentido de mais versículos, das parábolas. O samaritano, ela é muito longa, o filho pródigo também é muito longa, e os trabalhadores da última hora são 16 versículos. Também é uma parábola longa. Uma coisa interessante, o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, vem depois do capítulo 19, lógico, que é a fé transporta montanhas. E aí é interessante essa imagem, né, dos trabalhadores da última hora serem depois da fé transporta montanhas. E aí, para atuarmos, para agirmos, para trabalharmos no mundo, na vinha do Senhor, temos que ter fé. A gente necessita da fé para que a gente possa se manter firme no trabalho, como Paulo fez. A gente precisa acreditar no mundo espiritual, a gente precisa acreditar em Deus, e essa fé tem que ser forte dentro de nós para não vacilarmos. E aí os trabalhadores da última hora têm a responsabilidade daqueles que estão envolvidos com a transformação do mundo. Precisa ter fé, e a fé desperta a responsabilidade muito grande naqueles que estão envolvidos
na transformação do mundo. É interessante Kardec colocar esse capítulo dos trabalhadores depois de falar da fé, né? E aí, uma outra coisa para a gente fazer de consideração. Jesus usava a crença, Jesus usava as figuras religiosas, Jesus usava o que tinha na tradição judaica para construir as imagens do pensamento dele, reformulando em várias situações as imagens, mas para refazer, para atualizar os ensinamentos da lei judaica. Então, existe uma parábola judaica na Torá, segundo a tradição Kohanim, que são de sacerdotes levitas, existe essa parábola, só que ela tem algumas diferenças em relação à trazida por Jesus no Evangelho de Mateus. O salário não é o mesmo para todos. Jesus fala no final que ele não teria condições de pagar para aquele que tinha trabalhado mais. Desculpa, Jesus, não. A tradição judaica diz desse rei que tinha, desse senhor que arregimentou os trabalhadores, ele dizia que não podia pagar aquele que tinha trabalhado muito, porque de repente o dinheiro não ia dar. Os trabalhadores nessa parábola judaica começam a trabalhar ao mesmo tempo. Quem trabalha mais recebe mais, o salário não é o mesmo, e ele faz o pagamento no mesmo momento para todos. Então, essas são as diferenças para a parábola de Jesus. Algumas considerações gerais também. No capítulo 20 do Evangelho, nós não temos nenhuma palavra de Kardec, que é interessante, não é isso? Temos a parábola e temos 5 mensagens de espíritos. Constantin, Heine, Espírito de Verdade, Erasto, e a outra não me lembro agora. Então, tem 5 mensagens e tem a parábola e não tem uma palavra de Kardec tecendo considerações, coisa que ele faz em praticamente quase todos os capítulos. A gente vai ver algumas particularidades de alguns outros capítulos do Evangelho. O capítulo 22, que é Não separeis o que Deus juntou, não tem qualquer mensagem de espíritos, não tem instruções dos espíritos. Kardec não coloca instruções dos espíritos nesse capítulo. Ele faz apenas as citações bíblicas e as considerações dele em relação a essas citações bíblicas. Então, isso é o 22. No capítulo 23, que é estranha moral, odiar pai e mãe é um dos ensinamentos, também só tem citações bíblicas e as considerações do Kardec, sem nenhuma mensagem de espírito. Não tem instruções dos espíritos, no capítulo 23. No capítulo 24 ao 26, todos só têm citações bíblicas e as considerações de Kardec, sem nenhuma mensagem dos espíritos. O 28, capítulo 28, que é o capítulo das preces, não tem nenhuma mensagem de espírito, mas a gente sabe que o capítulo 28 não pertencia, na época de Kardec, ao Evangelho. Era um pequeno livro, um opúsculo com as preces e que depois foi incorporado ao Evangelho como capítulo 28. Ok? Trabalho. A gente está falando de uma parábola que fala de trabalho, trabalhadores da última hora.
Qual é o conceito espírita de trabalho? O que a gente pensa dentro do conceito espírita que seja trabalho? E aí, a pergunta, o Livro dos Espíritos, a pergunta 675, traz isso para a gente, lá na Lei do Trabalho, as leis morais, parte terceira. E lá nas leis morais, na 675, Kardec faz essa pergunta por trabalho. Só se devem entender as ocupações materiais, e ele finaliza a resposta, Espírito da Verdade, finaliza a resposta dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Os espíritos também trabalham. As ocupações espirituais também são consideradas trabalho, e a gente vê isso muito patente lá em Nosso Lar, o que é desenvolvido como trabalho em Nosso Lar. Se a gente olhar para essa resposta do ponto de vista espírita, a recompensa material é apenas uma consequência do trabalho ser útil e da pessoa, do trabalhador, gostar de fazer essa ocupação. Nas mensagens trazidas pelo André Luiz em Nosso Lar, várias considerações são feitas das pessoas que ficam lutando nas funções que têm, não gostando do que faz, não querendo fazer o que faz, matando as horas do trabalho, com uma única consequência: receber no final do mês a recompensa material. Não é que ela não seja importante, é que ela é muito mais profunda, o sentido é muito mais profundo do que a recompensa material. A recompensa material é uma consequência, não é a razão de tudo. E aí toda ocupação útil é trabalho, lá no Livro dos Espíritos. Tipos de trabalho. As mensagens espíritas trazem para todos nós os maiores tipos de trabalho. E quais são esses tipos? Temos 2 tipos de trabalho. O trabalho ação, e aí esse trabalho ação, aquele trabalho que eu faça, aquele trabalho que fazemos, essa realização é a atuação do trabalhador na transformação do meio. Então, isso é trabalho, ação. O que eu faço, eu transformo o meio. O que eu faço, posso receber pelo que estou fazendo, mas visa em maior profundidade a transformação do meio. Grande parte das pessoas, a grandíssima parte de todas as pessoas estão nesse tipo de trabalho. Trabalho-ação, que vai atuar no meio, vai agir no meio e vai transformar o que tiver em volta dela, as pessoas, as instituições, etc. Mas o trabalho é o meio. E aí tem o trabalho-serviço. Que trabalho é esse? É o que é realizado por amor de servir. É o trabalho que eu gosto de fazer, é o meu melhor trabalho. Não importa relativamente o resultado desse trabalho, o quanto eu recebo, porque o engrandecimento é espiritual meu.
é o trabalho de servir, é o trabalho de ser servidor, que vai além da atividade. E aí a atuação desse trabalhador transforma o homem, arrasta o homem. A letra pode convencer algumas pessoas. A pregação, São Francisco tem uma frase que é muito interessante. Ele fala assim: pregue. Pregue. Se necessário, use palavras, mostrando que é o trabalho pelo exemplo. O que Paulo fez, a transformação que Paulo fez, exemplificando a fé que ele tinha no trabalho do serviço. Ser servidor, não importa o salário para ele, porque o ganho maior é espiritual dele. Então, é o trabalho de serviço, é o trabalho de ser servidor. Quem são os trabalhadores da última hora? Porque Kardec coloca. Quem são os trabalhadores da última hora? E aí, na primeira mensagem que tem, é o item 2 do capítulo 20, tem a mensagem de Constantino, e ele assina como espírito protetor, Bordeaux 1863, veio lá do centro de Bordeaux, e ele fala isso aí, ó: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Espíritas, somos nominados obreiros da última hora. Quem são esses trabalhadores da última hora? Somos nós. Isso não é privilégio, isso é uma responsabilidade absurda, porque vários acontecimentos para regeneração estão na dependência daquilo que fizermos para a modificação do mundo. Somos nós os trabalhadores da última hora, nominados no Evangelho, no capítulo 20. Por quê? Por que somos da última hora? Por que essa última hora? A situação do planeta Terra atualmente mostra que estamos vivendo uma transição com uma velocidade incrível que não esperávamos que acontecesse numa velocidade tão grande. Então, a situação do orbe atualmente mostra que estamos vivendo a finalização de uma era e vamos adentrar uma outra situação moral para o planeta. Então, a última hora de uma era de expiação e provas, ela está começando a acontecer e acontecendo, vai levar alguns séculos ainda, a transição total vai levar alguns séculos, mas estamos nas últimas horas desse período de transição. Se aparecemos agora, nós somos os trabalhadores da última hora. Como é que é esse processo, o contexto do conhecimento que a gente tem hoje? O conhecimento que temos hoje, ele vem de todas as outras épocas. Estamos sobre ombros de gigantes que trouxeram
o conhecimento em vários momentos do planeta, e que esse conhecimento ele veio por etapas, mostrando para todos nós que em algumas épocas nós não tínhamos condições de ter o conhecimento pleno e que ele seria pré-requisito para conhecimentos futuros. Então, esse contexto do processo do conhecimento mostra que nós fomos aproveitando os ensinamentos de Moisés, fomos aproveitando todos os profetas que vieram acrescentando imagens, acrescentando ensinamentos, os outros profetas que vieram mais perto de Jesus, e aí o próprio Jesus e também todos os conhecimentos depois de Jesus, até Kardec, a gente veio caminhando nesse processo de crescimento do conhecimento religioso e científico também. E aí as práticas da religiosidade que fomos adquirindo em todas as épocas. A gente viu das práticas do mediunismo, que veio progredindo com sacrifícios, com magia, mas que hoje o cristianismo aboliu todos esses rituais externos, e a prática religiosa também evoluiu. Se olharmos para a moralidade atual, já não temos mais o tempo da barbárie institucionalizada nas instituições e nos governos, mas ainda temos muita dificuldade com a violência de todos os níveis, mas já melhoramos muito. E aí mostra também final de ciclo, estamos sendo aqueles que não conseguem ficar junto conosco, eles estão sendo migrados para outros planetas conforme a sua etapa evolutiva. Qual é o direito do trabalhador da última hora? Qual é o direito dele? O obreiro da última hora tem o direito ao salário. Vamos receber o salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade. Tem ele o direito ao salário pleno, soberano, porque desde a alvorada estava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas faltava o labor. O direito ele terá do salário. É uma aparente injustiça, mas que Jesus traz para a gente essa colocação tão interessante dessa parábola. E aí tem uma mensagem em vinho de luz que a gente vai trazer para vocês, para a gente ver quem são os filhos da luz e quem são aqueles que não são os filhos da luz. Isso é Vinho de Luz, capítulo 160. Andai como filhos da luz. Paulo que fala isso em Efésios 5:8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. As palavras, os atos, as palavras, os pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos.
Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados da calúnia e a maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Somos filhos da luz. Somos cristãos. E a missão da luz é uniforme para todos e insofismável. Todos recebem. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. O sol ilumina todos, o justo e o injusto. A chuva cai para todos, para o justo e para o injusto. Afasta as sombras sem alarde. Não anuncia de manhã que ele está nascendo. Não faz nenhum barulho o nascer do sol. Espalha alegria e revelações crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. De novo, os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Trabalho de serviço, servindo. Afasta a sombra sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Estou fazendo isso? Sou filho da luz ou filho da impaciência, da intolerância, da calúnia? Que é que eu sou? Algumas reflexões para nós. Os valores que a gente pode considerar nessa palestra. Qualidade e quantidade. Quem trabalhou desde de manhã fez muito mais que quem trabalhou só 1 hora. Quem está há 40 anos no centro pode não ter feito modificações íntimas do que aquela pessoa jovem que está no centro apenas há alguns anos. Madalena faz uma modificação, a maior modificação no sentido do amor que uma pessoa fez pela mensagem de Jesus. Todos aqueles que andavam com ele não fizeram a modificação tão imensa quanto Madalena fez. E aí a gente tem que pensar na qualidade que eu estou fazendo do meu trabalho, se é a quantidade que importa. A gente sabe que a quantidade não é importante, mas que a qualidade é muito mais importante e dependendo da quantidade, da qualidade, desculpa, Madalena foi recebida por Jesus, Paulo foi recebido por Jesus,
Abigail foi recebida por Jesus. Estevão foi recebido por Jesus. Qualidade do trabalho. Modificação interior. A ação e a intenção. Um médico que cuida de um paciente, que ele usa todo o recurso que ele tem, e que o paciente falece, não era a intenção dele, mas o paciente faleceu. Ele não tinha recursos para salvar aquele paciente. Ele não tem a responsabilidade disso. A intenção era o melhor possível para aquela pessoa. Então, a gente tem que pensar também na ação e na intenção. Outra coisa que a gente tem que pensar é direitos e deveres. Embora isso seja uma inversão da nossa época. Filosoficamente, a gente só tem direito depois que a gente cumpre todos os deveres. E aí a gente vai mudar de emprego, a gente quer saber os direitos que a gente vai ter naquela empresa. E a gente não cumpriu dever nenhum. O dever deve ser cumprido. E aí nós temos o direito ao salário, se eu cumprir os deveres, ao salário e tudo que for de direito advindo da minha intenção, da minha ação, da minha quantidade, da minha qualidade. Outra coisa importante é a gente fazer reflexões de trabalhadores antigos e trabalhadores novos. E a gente geralmente coloca para os antigos mais profundidade do que dos trabalhadores novos. E os trabalhadores da última hora receberam os mesmos salários dos trabalhadores antigos. Outra coisa que a gente tem que pensar muito é o trabalho na vinha, o trabalho coletivo. O trabalho coletivo para modificação das situações de cada pessoa. O trabalho individual, geralmente, a penetração dele para modificação é menor, o trabalho coletivo geralmente aparece mais. Trabalho coletivo, a construção coletiva é maior